Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem para nossas reflexões, para a minha vida e para a tua vida. Primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Júlio, eu moro aqui em Triunfo, Rio Grande do Sul, e há pouco tempo o Senhor tem me salvado, me libertado de um mundo pecaminoso. Estou servindo a Jesus Cristo há 3 anos e tenho algumas experiências já com Jesus Cristo e agradeço pelas experiências quais eles têm me alcançado e me ajudado muito nessa caminhada. Então eu quero dividir uma palavra com vocês, e a qual arde no meu coração, pois tenho um ministério, uma chamada de pregar o Evangelho. Pois a palavra de Deus diz que é para nós pregarmos a tempo e fora de tempo, e é isso que eu tenho feito desde o dia que o Senhor me salvou. Tenho pregado o Evangelho onde eu estou. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e se assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Até aqui, irmãos. Irmãos, quando eu li essa mensagem, reli, meditei nessa mensagem, eu já preguei em cima dessa mensagem, mas a palavra de Deus se renova cada dia, e cada dia é um dia, né, irmãos? Então, a palavra para o dia de hoje é a respeito do Sermão da Montanha. O que Jesus estava passando aqui, irmãos? Ele estava apontando a direção, irmãos, para que um dia eu e você estejamos junto com Ele no céu, na presença dEle e de todos os santos a quais já foram e venceram, carregaram a sua cruz. Amém, irmãos? Então nós vamos ir versículo por versículo, e eu quero esboçar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, no versículo 2. Amém? Primeiramente, no versículo 1, ele fala dos discípulos, irmãos, que se aproximavam dele. A palavra discípulo significa aquele que ouve e pratica os ensinamentos de um mestre, ou daquele que ensina. E outra observação que eu vejo aqui, que começa no versículo 2, abrindo a boca os ensinava, dizendo. Jesus sempre ensinava, irmãos. O que é ensinar? Ensinar é o seguinte: é passar o conhecimento num determinado assunto. E o que Jesus veio ensinar aqui era o caminho para o céu. Então Jesus sempre ensinava como nós devemos nos comportarmos para herdar a vida eterna. Jesus, a primeira mensagem de Jesus,
E sempre foi a mensagem daqueles que Jesus enviou, que Deus enviou, é: arrependa-te. Então Jesus começa a instruir as pessoas, ensinar as pessoas. E uma das pregações de Jesus sempre foi trazer a clareza, trazer a profundidade do ensinamento dele. Amém? No versículo 3 ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Quando ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, ele está dizendo assim: bem-aventurado aquele que reconhece que é um pobre miserável e que sem Jesus nada podemos fazer. Aquele que reconhece que é um pobre miserável de espírito e conta para Jesus a situação a qual ele está, que é de um pobre miserável, cego e nu sem Jesus, Jesus diz que esse é um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado diz assim, significa assim, que tu é mais do que feliz. É isso que significa a palavra bem-aventurado. Amém? Então Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que reconhece que é um pobre pecador, ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz, e por consequentemente ele vai herdar o reino dos céus. Que coisa gloriosa. Amém, irmãos? No versículo 4 ele diz: bem-aventurado, mais do que feliz, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia diz que o nosso Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então, quando tu chora na presença de Deus, além de tu ser mais do que feliz, tu ainda está tendo o Consolador do teu lado. Bem-aventurado o que chora, porque ele será consolado, diz a palavra do Senhor. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá na presença de Jesus não tem lugar para cara bravo, não tem lugar para mulher brava, não tem lugar para o brabo, para aquele que vive mostrando os dentes, mas não por um sorriso, mas sim de raiva, de ira, envenenado. O Senhor diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra aonde Jesus está. Estar com Ele é o que nós vamos herdar se formos mansos e humildes de coração. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, quando a gente peleja pela justiça, quando a gente não é complacente com as pessoas que humilham, quando a pessoa não é complacente com o erro, com a calúnia, e ela tem sede de justiça, irmãos, a Bíblia diz que essa pessoa, ela é mais do que feliz, ela é bem-aventurada. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, que é só injustiça. Nós vivemos num tempo que as pessoas pisam por cima umas das outras. E porque aparentemente isso é normal, nós que somos servos de Deus não devemos ser complacentes com isso. Nós devemos dizer que é errado, e devemos dizer o que é certo e o que é errado é errado. Jesus disse assim: o teu dizer seja sim, sim, e não, não. O que passar disso é do maligno. Então é o seguinte: tenha sede de justiça, porque tu serás um bem-aventurado. Versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia segue-se de duas palavras: miser, de miséria, e córdia, de coração. Quando
eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou dizendo, Senhor, coloca esse miserável dentro do teu coração. É isso que eu estou falando para Jesus. É isso que eu estou falando para o Pai. Senhor, eu sou um miserável. Me coloca dentro do teu coração. Tenha misericórdia de mim. Mas para que o Senhor coloque nós dentro do coração dele, ele nos instrui. Bem-aventurado, mais do que feliz, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se nós não colocarmos a dor do próximo, a necessidade do próximo, dentro do nosso coração, nós não seremos bem-aventurados e não alcançaremos misericórdia. Porque o Senhor diz para nós na palavra dele: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Da mesma forma, quando o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, quando ele ensinou os discípulos, ele disse assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então o Senhor só vai nos perdoar se nós perdoarmos aquele que tem nos ofendido, porque nós mesmos estamos falando. Perdoe o nosso pecado assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então muitas pessoas passam por cima dessa oração. Eles simplesmente rezam ou oram, enfim, fazem as suas preces. E quando eles falam isso, eles na verdade eles não assimilam o que eles estão dizendo assim. Estão pedindo para o Senhor perdoar eles da forma que eles têm perdoado as outras pessoas que lhe têm ofendido. Então muitas vezes a gente não perdoa e o Senhor não nos perdoa também, porque é assim que a gente ora. Então o Senhor nos instrui aqui: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo que a gente vai acumulando rancor no coração, raiva, ira, mágoa, um monte de coisas ruins dentro do nosso coração. E o Senhor nos instrui a irmos até a cruz e contar para Jesus a nossa dificuldade e falar para Jesus: Senhor, eu estou com tanta raiva, eu estou com ira, eu estou com mágoa, Senhor, e eu sei que se eu não limpar o meu coração, eu não serei um bem-aventurado, não serei mais do que feliz, e por consequência disso eu estou ainda correndo o risco de perder a minha salvação. Então o Senhor nos diz aqui: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Conselho meu para ti: se você está dando atenção a essa palavra, não pense que são minhas, mas sim o Jesus falando para a gente. Pega esse conselho para ti, conte tudo para Jesus, entrega tudo nas mãos dele. Limpa o teu coração, dobra o teu joelho depois dessa oração, depois dessa pregação, dessa palavra, e conta para Jesus aonde dói. Conta para o Pai que ele tem um remédio, ele tem um bálsamo que cura. Amém? Para que a gente possa ver a face de Deus. Amém? Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados a trazer a paz, irmãos. Nós somos filhos do príncipe da paz. Nós não podemos criar contenda, ainda tirar mais lenha na fogueira. Quando há alguém falando mal de outra pessoa, a gente vem, a gente apoiar ainda. Não, ele é mesmo. Ou simplesmente quando a gente ouve uma notícia na televisão, ou ouve no rádio, a gente ainda aumenta aquilo, sabe? Nós devemos ser pacificadores. Está acontecendo isso porque eles não têm Jesus na vida. E aí ainda abre uma porta para tu pregar o evangelho. Quem sabe ganhar uma alma. Amém? Seja pacificador. Glória a Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Eu quero fazer uma observação aqui que ele diz assim, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Porque existem várias formas de perseguição. Muitas pessoas às vezes estão sendo perseguidas e só porque tem o título de crente ou, enfim, de evangélico, acham que é porque eu sou crente. Não, para aí. Ele diz aqui, pela justiça, porque deles é o reino do céu. Então, quando a gente for perseguido por causa da justiça, porque a gente está praticando a justiça, aí sim nós somos bem-aventurados. O Senhor fala aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Não é por qualquer coisa. Tu vai ser bem-aventurado se você está praticando a justiça. E se tu está sendo perseguido por ela. Amém? Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então você será bem-aventurado quando começarem a te injuriar, te acusar de coisas que você não fez, perseguirem, mentirem sobre a tua vida, sobre você, dizendo todo mal contra vocês por causa de Jesus. Quando começarem a acusar, falar mal de ti e você não estiver devendo nada, não é verdade, é mentira, você é um bem-aventurado, você é mais do que feliz. Porque você está fazendo a vontade de Deus e eles não estão entendendo, mas você continua fazendo. Amém? 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Um dia, irmãos, tudo isso será recompensado. Um dia não haverá mais choro, não haverá mais morte. Um dia a gente reinará com Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos ensina aqui passo a passo. Se nós seguirmos essas instruções de Jesus, com certeza, irmão, seremos mais do que felizes. Porque o Senhor deixou bem detalhado para nós na sua palavra. Quem sabe eu não consegui me expressar muito bem. Quem sabe não tive intrepidez e eloquência para pregar essa mensagem. Mas eu estou fazendo de coração. Espero que vocês recebam da parte de Deus assim como eu recebi. E sei que a palavra de Deus não volta vazia. E se vocês não entenderam nada do que eu disse, saiba que Jesus ama vocês. E que Ele tem um lugar guardado no seu coração para cada um de nós. Amém? Eu quero orar com todos vocês agora. Altíssimo Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela obra redentora da cruz, Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Abençoa, Senhor, dá força, Senhor. Dá esperança nos seus corações, Senhor. Dá bom ânimo para eles vencer o dia mau. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a todos vocês. Amém.